dariam assim, para um pai, para uma mãe que de repente já está numa idade de ter essa conversa com o filho e com a filha? Qual é a direção que vocês dariam? Você falou uma coisa interessante. Olha só, existe muita informação. O que os nossos filhos precisam é saber onde buscar uma informação boa. Por quê? Porque ele vai ver de tudo. Por exemplo, quando se trata de sexo oral, o que você vê as pessoas na internet aconselhando? Muitas mulheres se queixam da seguinte questão: meu marido adora que eu faça sexo oral nele, mas ele não gosta de fazer em mim. Quando você vai pesquisar na internet o que as pessoas falam sobre isso, o que você mais vai ver é o seguinte: só faz nele se ele fizer em você. É o que você mais ouve, certo? Você ouve o seguinte: vai ter que fazer sim. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa muito básica. A gente está falando de gente, de ser humano. Existe uma razão para as coisas. Obrigar alguém a fazer um sexo oral pode ser uma agressão, mesmo que seja nessa pressão emocional. O que a gente fala? Você tem que entender por que aquela pessoa não quer. Então, a gente fala muito sobre acolhimento na comunicação, em qualquer situação. Por que ela não quer? Se eu souber por que ela não quer, talvez eu possa oferecer um caminho diferente, ou ajudar a experimentar, ou fazer uma coisa diferente. Então, o que a gente precisa fazer com os nossos filhos? Ajudar eles a selecionarem a informação. Você faz isso plantando coisas básicas no coração, como respeito ao próximo. E aí, quando ele pegar um vídeo desse, ele vai conseguir decifrar se esse vídeo contém ou não contém respeito, se esse vídeo contém ou não contém amor. Então, eu acho que é reforçar as coisas básicas da vida, os nossos princípios, os nossos valores, o que você acredita, a forma como ele deva se relacionar com a mulher, a forma como a mulher deve ser respeitada e o homem deve ser respeitado, ou seja, ele não deve se relacionar com uma mulher que desrespeite ele, porque assim, a gente vê muito falando sobre o abuso dos homens, mas existem muitas mulheres abusivas também. Seu filho precisa estar preparado para lidar com isso, para não cair na mão de uma mulher ciumenta. Então, você precisa ensinar as coisas básicas, você precisa ensinar para ele o que é a liberdade, você precisa ensinar para ele o que é a identidade, você precisa ensinar para ele o que é o amor próprio, o que é a autoestima, onde é que está o valor dele. O valor dele não está na namorada, não está na roupa, o valor dele tem que ser uma coisa muito mais profunda que isso. Uma coisa que ninguém possa arrancar com tanta facilidade. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos e a gente precisa estar aberto ao diálogo. Como é que a gente fica aberto ao diálogo? Não é falando, filho, estou aqui se quiser conversar comigo. É acolhendo os nossos filhos. Quando eles vierem com as questões mais escabrosas, mais absurdas do mundo, a gente precisa acolher e ouvir. Meu filho está falando que fez uma coisa totalmente errada e absurda e inaceitável. Eu preciso acolher o meu filho, ouvir e entender o que levou ele a esse ponto para eu poder trabalhar com o meu filho. Só chegar e meter ele um não na cara, isso é absurdo, isso é errado, vai ficar de castigo, isso não é acolher. Acolher não é passar a mão na cabeça e não é dizer que está certo, mas é ouvir. Ouvir de verdade. Então, ouvir os nossos filhos, para que a gente possa dar a eles valores básicos que vão torná-los capazes de analisar, de avaliar o que é um conteúdo bom, o que é um conteúdo ruim, o que presta e o que não presta para a vida dele. Por quê? O que presta para o outro pode não prestar para ele. E é isso que nossos filhos precisam entender. Ah, mas aquela mulher tá bombada, ela tem milhões de visualizações, então o que ela fala deve funcionar. Não importa quantas milhões de visualizações ela tenha. O que ela fala serviu para ela, para aquelas pessoas, mas não serve para você. Então eu acho que é esse o caminho.